Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Bom, nas aulas anteriores nós estávamos estudando os recursos trabalhistas, né? Os recursos em espécie, cada um dos recursos. Na última aula nós estudamos os agravos. Vimos agravo de instrumento, vimos agravo de petição, vimos o agravo interno, né? Aquele agravo que também é chamado regimental. Nessa aula nós vamos partir aí para um recurso que é um pouquinho mais complicado, é um recurso mais técnico, não é um recurso tão do dia a dia do advogado, né? Embora alguns advogados tentem aí a sua interposição, mas não é um recurso muito do dia a dia da prática na área trabalhista. Mas nessa aula nós vamos estudar o famoso RR, o famoso recurso de revista. Bom, o recurso de revista, pessoal, é um recurso exclusivo na esfera trabalhista. Não existe recurso de revista no direito processual civil. Recurso de revista é um recurso exclusivamente trabalhista. Ele vai fazer às vezes, né, se a gente quisesse colocar ali no mesmo patamar, ele vai fazer às vezes do recurso especial, que vai lá para o STJ. Mas aqui então o meu recurso de revista é um recurso que eu já comentei com os senhores, que é um pouquinho mais técnico, e que em tese é um recurso que será apreciado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. A fundamentação legal, né, o fundamento legal do recurso de revista é o artigo 896 da CLT. E aí já com a redação, né, nós vamos estudar então o recurso de revista, previsto aí no artigo 896, mas com a redação da Lei 13.015 de 2014, que como vocês estão vendo aí, entrou em vigor dia 22 de setembro de 2014. Bom, o recurso de revista então é um recurso técnico, é um recurso um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado de se entender do que os outros recursos que nós vamos estudar. Por quê? Em primeiro lugar, por que esse recurso é um pouquinho mais técnico, né? Porque normalmente, ou melhor, né? Porque é um recurso que é apreciado pela instância superior do Tribunal do Trabalho. Ele é apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então lá os ministros, né, eu só posso incomodar os ministros em determinadas circunstâncias. Por isso que esse é um recurso um pouco mais técnico e nós vamos ver aí quais são essas diferenças, né, quais são essas especificidades do recurso de revista. Antes disso, vamos partir aí para um conceito e aí dentro desse conceito a gente já vai começar a falar de algumas diferenças. Põe pra gente na tela, olha lá. O recurso de revista, então, pode ser conceituado, né, como recurso de natureza extraordinária, e nós vamos ver o que é isso, que visa atacar as decisões proferidas pelos TRTs em dissídios individuais em grau de recurso ordinário. Então, aí no slide, né, o que é importante a gente tirar desse slide? Em primeiro lugar, a natureza jurídica do recurso. É um recurso de natureza extraordinária. E ele visa atacar o quê? As decisões proferidas pelos TRTs, que são aqueles órgãos de segundo grau. Em dissídios individuais, então não existe recurso de revista em dissídio coletivo, proferido aí então em grau de recurso ordinário. Então, em outras palavras, cabe o recurso de revista contra aquele acórdão proferido pelo TRT no julgamento de um determinado recurso ordinário. Então, qual que é a ideia do recurso de revista? Então, a gente vai lembrar que o processo começou lá na primeira instância, lá na vara do trabalho. A pessoa não gostou da sentença do juiz, ela apresentou o recurso ordinário, que nós já estudamos. Desse recurso ordinário, né, esse recurso ordinário foi apreciado pelo TRT, o TRT proferiu uma decisão, proferiu o acórdão, a decisão do TRT se chama acórdão. Contra esse acórdão, a parte que não gostou, a parte que está insatisfeita com aquela decisão, com aquele acórdão, ela poderá apresentar então o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Só que esse recurso de revista, como nós estamos vendo aqui no slide, é um recurso de natureza extraordinária. O que significa dizer é um recurso de natureza extraordinária? É um recurso que não analisa fatos e não analisa provas. Justamente porque essas análises, elas ficaram lá no Tribunal Regional do Trabalho.
Agora, o recurso de natureza extraordinária, que é dirigido para o Tribunal Superior do Trabalho, ele não vai analisar, eu não posso impugnar no meu recurso de revista reanálise de fatos, reanálise de provas. Esse é um grande detalhe. Porque isso vai lembrar, se não cabe contra fatos, se não cabe contra provas, caberia contra o quê? Caberia contra lei, contra a violação de uma forma geral. Então vamos imaginar aí que lá no Tribunal Superior do Trabalho eu não posso incomodar os ministros para falar sobre fatos e para falar sobre provas. Nesse sentido existe uma súmula, é a súmula 126 do TST. Então esse tema é bem importante. Nós vimos aí, de uma forma geral, que todos os recursos precisam, para ser analisados, precisam da presença dos pressupostos recursais. Vimos lá os pressupostos intrínsecos, vimos os pressupostos extrínsecos. Então todos os recursos precisam obedecer esses requisitos, precisam preencher esses requisitos, sob pena de não serem conhecidos e ser negado o seu seguimento. Agora, quando a gente fala do recurso de revista, a gente tem que lembrar que o recurso de revista, além daqueles pressupostos, o recurso de revista, a lei exige para o recurso de revista a presença de alguns outros pressupostos, que eu chamo de requisitos especiais. Então, além daqueles pressupostos extrínsecos e extrínsecos, o recurso de revista precisa, a parte necessita preencher outros pressupostos recursais. Põe para a gente na tela então. Olha lá, além dos pressupostos comuns, o RR, o recurso de revista, exige o preenchimento de 3 pressupostos especiais. O primeiro pressuposto especial é a transcendência. O que é transcendência? Repercussão, é a ideia de repercussão. Ou seja, a questão debatida no recurso de revista deverá ter repercussão nos aspectos econômico, jurídico, político e social. Então, olha só, nós estamos falando desde o comecinho da aula que é um recurso mais técnico. É um recurso que eu vou apenas incomodar os ministros do Tribunal Superior do Trabalho se for uma questão mais importante, se for uma questão que repercuta não apenas para a parte, mas também para nos aspectos, vamos chamar assim, nos aspectos econômico, jurídico, político e social. Ou seja, a ideia ali do recurso de revista, a questão debatida no recurso de revista, ela precisa transcender os interesses da parte para repercutir aqui nos aspectos jurídicos, políticos, econômicos e sociais. Tá legal? Agora, na prática, isso é muito difícil de se comprovar. Por isso que muitos juristas falam que foi um pressuposto criado justamente para barrar aí, a interposição desse recurso. Tá legal? O outro pressuposto, o segundo pressuposto específico que deve estar presente no recurso de revista é o pré-questionamento. O que é pré-questionamento? A matéria ela já tem que ter sido objeto de debate no acórdão guerreado. Então, quando nós falamos em pré-questionamento, eu tenho que lembrar justamente da palavra, o termo vai ajudar a gente. Pré-questionamento, ou seja, um questionamento prévio. Então, aquela matéria debatida, nós vamos ver que não, nós já vimos, que não pode ser uma questão de fato, nem uma questão de prova, mas a matéria ali debatida, o plano, no fundo, aí é uma lei ou uma súmula, nós vamos ver melhor isso daí, ela já tem que ter sido apreciada pelas instâncias inferiores. Eu não posso começar a reclamar aquela determinada matéria, naquele momento, agora no recurso de revista. Eu já tenho que vir debatendo essa matéria nas instâncias inferiores. Por isso que o advogado prudente, por isso que o jurista aí prudente, ele tem que lembrar do quê? Desde o comecinho eu já tenho que tratar de todas as minhas matérias. Lembrando o reclamante lá na sua petição inicial e a reclamada na sua defesa. Então todas as matérias, inclusive as de ordens
as de ordem constitucional, elas devem ser tratadas justamente para que a questão venha sendo tratada e eu não tenha esse problema com pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Para ajudar, eu posso ler a súmula 297 do TST. A súmula 297, do TST, ela coloca bem claro para a gente o que é o pré-questionamento. E o que vem a ser então? A questão ela tem que ser explícita. Não pode ser uma coisa subjetiva, uma coisa implícita. A matéria que eu quero impugnar, ela tem que estar explícita no acórdão guerreado. No acórdão que será o objeto do recurso de revista. Se aquela questão ela não está explícita, a parte poderá embargar de declaração, apresentar embargo de declaração, justamente para que a matéria seja ou fique pré-questionada. Tá legal? Então, além dos pressupostos gerais, eu tenho que ter transcendência, pré-questionamento e agora o último, né? E aí os piores, os mais complicados, vamos assim dizer, que vem a ser as indicações e a exposição das razões. Vamos colocar na tela e a gente vai entender melhor o que é isso daí. Então, olha lá. É o artigo 896, parágrafo 1º, azão da CLT. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Ou seja, a parte tem que apresentar, tem que cumprir esses requisitos. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, olha como o recurso de revista é técnico. E justamente por ser técnico, e aqui já vale a dica, não admite o uso do jus postulandi. O recurso de revista precisa de um profissional, de um advogado. A parte não pode fazer uso do jus postulandi. E justamente por quê? Porque ele é técnico. Como é que a parte vai saber isso daqui? Indicar o trecho da decisão que consubstancia o pré-questionamento. Muitas vezes operadores do direito têm esse problema, de saber o que é o pré-questionamento. Imagine a parte fazendo uso do jus postulandi. Então o que a parte tem que fazer? O que o advogado, o profissional do direito tem que fazer no recurso de revista, sob pena de não ser conhecido? Indicar o trecho onde a matéria está pré-questionada. Justamente porque é um requisito. Antes de entrar na lei, eu já tinha a instrução normativa do TST justamente nesse sentido. Agora, já está na lei, aí no artigo 896, parágrafo 1º, azão da CLT. E continuando, olha o inciso 2. Além de indicar, então, aí o pré-questionamento, deve indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST que conflite com a decisão regional. Nós vamos ver aqui que algum tipo do recurso de revista aí, não é? Precisa ou ele é interposto contra a ideia de súmula, de OJ. Então, se for esse caso, eu tenho, ou melhor, a parte tem que indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade ao dispositivo de lei, porque é o que nós vamos ver, que cabe, se houver aí uma violação, uma afronta à lei, a súmula ou OJ que conflite com a decisão. Então notem aqui que a parte ela tem que indicar, ela deve indicar sob pena de não conhecimento do recurso. Ela tem que indicar o quê? A contrariedade, sob pena de não conhecimento do recurso. Indicando a contrariedade, ela preencheu esse requisito. Por que ela tem que indicar isso? Porque nós vamos ver que nas hipóteses de cabimento, o recurso de revista ele é cabível contra um desses atos. Então, contra aquele ato que ela indicar, e aí quando chegar a hora eu vou fechar o raciocínio aí com vocês, ela deve indicar aí de forma explícita e fundamentada, não é qualquer indicação. E continuando o inciso 3 do parágrafo 1º azão, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica, não é aquela demonstração mais técnica, mais profunda, de cada dispositivo de lei da Constituição, da súmula OJ, cuja contrariedade se aponte.
Daqui a pouquinho a gente vai conseguir fechar esse raciocínio. Mas qual que é a ideia aqui? A impugnação, a demonstração, melhor dizendo, ela tem que ser analítica. Você quer reformar por quê? Qual que é o dispositivo de lei ou qual que é a súmula que existe a contrariedade? A parte tem que indicar. Porque é a ideia de facilitar o trabalho lá, né? Vamos pensar assim, porque fica mais fácil da gente entender. É a ideia de facilitar o trabalho dos ministros do TST. Mas quais são as hipóteses de cabimento? Quando que eu posso interpor ou contra o que eu posso interpor o recurso de revista? Sempre que a gente falar então em hipótese de cabimento de recurso de revista, eu tenho que lembrar dos procedimentos e da fase do processo. Põe pra gente na tela e aí a gente vai ter essa ideia bem colocada aí. Então, no procedimento ordinário, nós vamos estudar, cabe o recurso de revista nas alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. No procedimento sumaríssimo, cabe apenas na hipótese prevista no parágrafo 9º do artigo 896 da CLT, que nós também vamos estudar. Na fase de execução de sentença, existe previsão, ou melhor, né, é possível a interposição do recurso de revista na fase de execução de sentença, nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 10º do artigo 896 da CLT. E aí eu preciso lembrar que no procedimento sumário, aquele procedimento de alçada, com valores de até 2 salários mínimos, não existe recurso de revista. Lá nós vamos estudar na próxima aula qual é o recurso, ou nas próximas aulas, né, qual é o recurso cabível. Mas não existe recurso de revista no procedimento sumário. Legal? Então nós vamos estudar aqui de forma detalhada as hipóteses de cabimento no rito ordinário, no sumaríssimo e na fase de execução. No procedimento ordinário, a regrinha é prevista no artigo 896, alíneas A, B e C. Põe pra gente na tela, vamos dar uma lida e depois eu vou resumir aí para os senhores. Então, olha só, cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, então é a turma que julga o recurso de revista, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídios individuais pelos tribunais regionais do trabalho, quando? E aí eu tenho a letra A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do TST, ou então contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do STF. Continuando no slide, fica bem complicado da gente imaginar. Mas daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês, vou esmiuçar aí essa ideia. Mas a princípio, o que a gente precisa ler aqui? Que derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa. E a outra parte que eu separei para vocês lá embaixo, contrariarem. Então, a partir desse slide, eu sei que na linha A, ou na linha A do artigo 896, existem 2 tipos de recurso de revista. Existe o recurso de revista por interpretação diversa, eu vou falar que é divergência jurisprudencial, ou então a segunda hipótese da linha A, que contrariarem súmula de jurisprudência do TST, ou então súmula vinculante do STF. Então notem aqui que eu tenho 2 tipos de recurso de revista. Na linha A, eu tenho esses 2 tipos de recurso de revista. Nesse slide, nós vamos estudar a primeira parte do artigo 896, linha A da CLT. A parte que fala de divergência jurisprudencial. E aí eu acho que fica fácil da gente imaginar, olhando, né, tendo uma visão aí panorâmica, olhando aí esse slide. Qual que é a ideia, então, do cabimento do recurso de revista? Então, cabe recurso de revista sempre que esse acórdão que nós estamos vendo aí como acórdão recorrido, que é o meu acórdão, com o acórdão proferido no meu processo, sempre que ele tiver uma divergência com
a decisão de um outro Tribunal Regional do Trabalho. Então, o meu acórdão recorrido e a decisão de outro Tribunal Regional do Trabalho estão interpretando o mesmo artigo de lei federal de forma divergente. Então, vamos imaginar aqui uma lei federal. Vamos imaginar aqui a própria CLT, no caso aqui, que também admite aí, se for a CLT, né? Embora seja um decreto. Mas vamos imaginar então aqui que o meu acórdão recorrido, ele está interpretando o artigo 10, apenas exemplo, tá? Ele está interpretando o artigo 10 da CLT de uma forma e uma decisão de outro Tribunal Regional do Trabalho interpretou esse mesmo artigo 10, pode ser de qualquer lei federal, usei aqui o exemplo, a CLT, de uma outra forma. Ou seja, eu tenho divergência na jurisprudência. O meu acórdão que foi proferido por um Tribunal Regional do Trabalho, porque ele está apreciando um recurso ordinário, vamos imaginar aqui a segunda região, São Paulo, está divergindo da decisão de um outro Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, o TRT da primeira região. Então, primeiro, o TRT da segunda região, que é o meu acórdão recorrido, e o TRT da primeira região, que é o meu acórdão paradigma, que é esse o nome que a gente precisa conferir, eles estão interpretando a lei federal, no caso aqui o exemplo do artigo 10 da CLT, de forma divergente. Então, essa é a hipótese de cabimento do recurso de revista, por divergência na interpretação da lei federal. Agora, voltando para o slide. Pode ser também que o meu acórdão recorrido interpretou a lei federal de um jeito e a seção de dissídios individuais do TST interpretou de um outro jeito. Então, sempre que eu tiver essa ideia de divergência jurisprudencial na interpretação de lei federal, cabe recurso de revista. Então notem aqui que é decisão de outro Tribunal Regional do Trabalho ou então uma decisão proferida pela seção de dissídios individuais do TST. Tá legal? Agora a segunda hipótese, dentro lá da linha A ainda, que nós vimos lá, que é a hipótese de contrariedade. Como é que funciona essa ideia? Então notem aqui, não existe divergência. Eu não preciso apontar a divergência. Então pensando aqui, só voltando um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta para o slide, pensando aqui naquelas razões, né, naqueles pressupostos que nós estudamos, a parte ela tem que fazer a indicação analítica e fundamentada dos dispositivos. E é agora que se encaixam os dispositivos legais, que nós vimos aqui na súmula, ou melhor, lei federal, ou então agora que súmula OJ, ou então súmula vinculante do STF. Então são esses dispositivos que a parte deve indicar de forma analítica, de forma fundamentada, qual que foi a contrariedade, qual que foi a violação. Põe pra gente na tela, então vamos continuar aí a estudar esse slide. Então notem aqui que o meu acórdão recorrido, ele contraria, né, esse X aí, é um X de contraria, o meu acórdão recorrido, a decisão proferida pelo TST, que é o acórdão que eu estou recorrendo, ela contraria uma súmula do TST, ou uma OJ, ou então uma súmula vinculante do STF. Então aqui eu não preciso fazer ideia de divergência. Eu apenas preciso mostrar a decisão do meu acórdão recorrido de um lado e a contrariedade à disposição de uma súmula, de uma OJ ou de uma súmula vinculante do STF. Tá legal? Então vimos aí, estudamos as hipóteses de cabimento da linha A. Continuando pela linha B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual. Então notem aqui, antes de eu continuar a ler, que é a mesma ideia da primeira parte da linha A. Só que lá na linha A eu tinha divergência na interpretação de uma lei federal. Aqui, ao invés de uma lei federal, eu tenho uma lei estadual
convenção coletiva ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa, de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da linha A. Então é justamente isso que a gente acabou de dizer. Então, num esqueminha, para a gente visualizar, qual que é a ideia? O meu acórdão recorrido interpreta dessas cinco espécies normativas, né? Vamos assim chamar. O meu acórdão interpreta uma dessas espécies normativas de um jeito e a decisão de outro TRT, ou seção de dissídios individuais do TST, interpreta de uma outra forma. Então, notem apenas aqui, tanto na linha A como na linha B, que a decisão tem que ser de outro TRT. TRT pertencente a outra região. Não pode ser pertencente, não pode ser, as interpretações aí, elas não podem ser dentro do mesmo TRT. Dentro do mesmo TRT existe um incidente que se chama uniformização de jurisprudência. Tá ok? Agora, TRTs distintos, que é o nosso caso, caberia aí o recurso de revista. Continuando a linha C, a última hipótese de cabimento com base no procedimento ordinário. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Então aqui qual que é a ideia? Seria esse raciocínio. O meu acórdão recorrido, o acórdão proferido pelo TRT, que eu recorri, lá do recurso ordinário, esse acórdão, ele está violando uma lei federal ou então afrontando a Constituição Federal. Então notem, e agora aqui eu consigo fechar o raciocínio, que eu tenho que fazer aqueles apontamentos que nós vimos lá como pressupostos, justamente por conta dessa disposição. Porque eu tenho que apontar a lei, tenho que apontar a Constituição, ou então eu tenho que apontar a súmula, que existe a divergência, tá legal? E aqui então nessa hipótese não há divergência. Continuando então, vamos estudar aí uma súmula importante do TST sobre o recurso de revista que fala aí da violação de lei. Indicação de preceito. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo legal ou da Constituição tido como violado. É justamente a ideia que nós já havíamos confirmado, não é? Mas existe também aí o entendimento na súmula do TST. Tem que indicar sob pena do recurso não ser conhecido, não ser admitido. Legal? Continuando, recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Fundamento legal é o artigo 896, parágrafo 9º da CLT. Se você estiver com uma CLT indicando aí o parágrafo 6º, a sua CLT está desatualizada. É importante comprar uma CLT atualizada, né, para acompanhar aí as nossas aulas. E o que dispõe aí o artigo 896, parágrafo 9º? Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição Federal. Então eu grifei, não é? Sublinhei a palavra contrariedade e a palavra violação, né? Ou as palavras por violação. Por quê? Porque no procedimento sumaríssimo, o recurso de revista ele será cabível por contrariedade ou por violação. Por contrariedade, a súmula do TST e súmula vinculante do STF. E por violação, apenas a Constituição Federal. Aqui no próximo slide eu separei, então, essas ideias para você. Hipótese de cabimento. Contrariedade à súmula do TST, contrariedade à súmula vinculante do STF, ou então por violação direta da Constituição Federal.
E aí, pessoal, eu tenho que lembrar de um detalhe. Não é admitido, aqui no procedimento sumaríssimo, não é admitido por contrariedade ao OJ. Lá no procedimento ordinário, podia. Nós vimos lá, né, contra a súmula, contra o J ou contra a súmula vinculante. Agora, aqui no procedimento sumaríssimo, somente súmula, não pode contra o J. É a redação aí da súmula 442 do TST. Continuando na fase de execução de sentença. Na fase de execução de sentença, nós temos que lembrar o parágrafo 2º em primeiro lugar. Apenas será admitido o recurso de revista na hipótese de ofensa direta e literal da norma da Constituição Federal. Então notem aqui, lá na fase de execução de sentença, por que somente contra a Constituição? Porque o processo já passou por tudo. Já passou pela fase de conhecimento, já passou pela fase recursal e agora na fase de execução vai querer recorrer tudo de novo? Então calma. Na execução de sentença, então, só se a decisão ofender a Constituição Federal. Tá legal? Mas eu também tenho mais outras hipóteses quando eu falo de execução. Tá lá no parágrafo 10º do artigo 896 da CLT. No parágrafo 10, desculpa, do artigo 896 da CLT. Põe pra gente na tela. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais. Então, olha só, e também cabe nas controvérsias da fase de execução que envolva a certidão negativa de débito trabalhista. Então, qual que é a ideia? Isso daqui é uma novidade aí da Lei 13.015. Quando eu falo, então, em execução fiscal, ou então nessa certidão de negativa de débitos trabalhistas, quando que cabe o recurso de revista? Por violação à lei federal, divergência na jurisprudência e por ofensa à Constituição Federal. Tá legal? Essas, então, são as hipóteses de cabimento do recurso de revista. E aí, né, denegação do recurso de revista. É uma ideia do ato 491 do TST, que é importante a gente lembrar para o dia da prova. O que diz aí o artigo 5º do ato, que é importante para a gente? No caso da decisão regional, a decisão proferida pelo TRT, não é? Que eu estou querendo recorrer. Se ela estiver em consonância com súmula ou OJ do TST, o relator denegará seguimento. Então volta aqui para mim para a gente finalizar. Qual que é a ideia aqui? Eu quero impugnar, eu quero recorrer à decisão do TRT, o acórdão do TRT. Se esse acórdão do TRT estiver fundamentado de acordo com uma súmula ou com uma OJ do TST, ou seja, se ela estiver então em consonância com súmula ou com OJ do TST, o relator ele deverá negar seguimento ao recurso de revista. Tá legal? Justamente por conta da economia processual. Maravilha? Para a gente finalizar a aula, põe para a gente na tela uma questão. Olha lá a questão. No que diz respeito ao recurso de revista, assinale a opção correta. Letra A. O prazo para interposição do recurso, em razão de sua natureza extraordinária, é de 15 dias. Errado. O prazo, embora seja um recurso de natureza extraordinária, como é um recurso exclusivamente trabalhista, o prazo é de 8 dias. Sempre a regrinha do prazo de 8 dias. Legal? Então, opção A, errada. Opção B. Nas razões do recurso de revista, é vedada a discussão a respeito de afronta direta à Constituição Federal, já que tal matéria cabe apenas a análise da OSTF. Mentira, opção errada. Nós vimos na linha C do artigo 896 que existe essa possibilidade. E também quando for na fase de execução de sentença, não é? Então, opção B, errada. Opção C. O recurso de revista, dotado de efeito devolutivo, apenas de efeito devolutivo, será interposto perante o presidente do TRT
que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Essa opção aqui aparentemente está correta. Por quê? Daqui a pouquinho, quando a gente estiver vendo o gabarito, eu comento com os senhores. Mas então eu vou deixar ela de lado, opção D de dado. Em sede de recurso de revista, não é cabível nenhum depósito recursal. Mentira, pessoal. Existe sim recurso, ou melhor, depósito recursal para o recurso de revista. No procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista em razão da celeridade processual. Opção errada, porque nós vimos lá no parágrafo 9º do artigo 896 que cabe no procedimento sumaríssimo o recurso de revista. Então, o nosso gabarito é a letra C, não é? Recurso de revista apenas de efeito devolutivo. Essa é a regra que nós estudamos já aí. Os recursos existem apenas no efeito devolutivo. E ele é interposto perante o TRT, presidente do TRT, que foi o órgão que prolatou a decisão, aquela decisão que eu vou querer impugnar, a decisão proferida no recurso ordinário que eu estou impugnando, e ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Vai fazer análise de todos os pressupostos. Se estiverem presentes, beleza. Se estiver faltando algum dos pressupostos, ele nega seguimento. Beleza? Fundamento legal, artigo 896, parágrafo 1º da CLT. Beleza, pessoal? Aguardo os senhores, então, na nossa próxima aula de Direito Processual do Trabalho. Um abração e até já! Que naquelas razões, né, naqueles pressupostos que nós estudamos, a parte ela tem que fazer a indicação analítica e fundamentada dos dispositivos. E é agora que se encaixam os dispositivos legais, que nós vimos aqui na súmula, ou melhor, lei federal, ou então agora que súmula OJ, ou então súmula vinculante do STF. Então são esses dispositivos que a parte deve indicar de forma analítica, de forma fundamentada, qual que foi a contrariedade, qual que foi a violação. Põe pra gente na tela, então, vamos continuar aí a estudar esse slide. Então notem aqui que o meu acórdão recorrido, ele contraria, né, esse X aí, é um X de contraria, o meu acórdão recorrido, a decisão proferida pelo TST, que é o acórdão que eu estou recorrendo, ela contraria uma súmula do TST, ou uma OJ, ou então uma súmula vinculante do STF. Então aqui eu não preciso fazer ideia de divergência. Eu apenas preciso mostrar a decisão do meu acórdão recorrido, de um lado, e a contrariedade à disposição de uma súmula, de uma OJ ou de uma súmula vinculante do STF. Tá legal? Então vimos aí, estudamos as hipóteses de cabimento da linha A. Continuando pela linha B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual. Então notem aqui, antes de eu continuar a ler, que é a mesma ideia da primeira parte da linha A. Só que lá na linha A eu tinha divergência na interpretação de uma lei federal. Aqui, ao invés de uma lei federal, eu tenho uma lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa, de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da linha A. Então é justamente isso que a gente acabou de dizer. Então, num esqueminha, para a gente visualizar, qual que é a ideia? O meu acórdão recorrido interpreta dessas cinco espécies normativas, né? Vamos assim chamar. O meu acórdão interpreta uma dessas espécies normativas de um jeito e a decisão de outro TRT, ou seção de dissídios individuais do TST, interpreta de uma outra forma. Então notem apenas aqui, tanto na linha A como na linha B, que a decisão tem que ser de outro TRT. Correta. Letra A. O prazo para interposição do recurso, em razão
de sua natureza extraordinária é de 15 dias. Errado. O prazo, embora seja um recurso de natureza extraordinária, como é um recurso exclusivamente trabalhista, o prazo é de 8 dias. Sempre a regrinha do prazo de 8 dias. Legal? Então, opção A, errada. Opção B. Nas razões do recurso de revista, é vedada a discussão a respeito de afronta direta à Constituição Federal, já que tal matéria cabe apenas à análise da STF. Mentira. Opção errada. Nós vimos na linha C do artigo 896 que existe essa possibilidade. E também quando for na fase de execução de sentença, não é? Então, opção B, errada. Opção C. O recurso de revista, dotado de efeito devolutivo, apenas de efeito devolutivo, será interposto perante o presidente do TRT, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Essa opção aqui aparentemente está correta. Por quê? Daqui a pouquinho, quando a gente estiver vendo o gabarito, eu comento com os senhores. Mas então eu vou deixar ela de lado, opção D de dado. Em sede de recurso de revista, não é cabível nenhum depósito recursal. Mentira, pessoal. Existe sim recurso, ou melhor, depósito recursal para o recurso de revista. No procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista em razão da celeridade processual. Opção errada, porque nós vimos lá no parágrafo 9º do artigo 896 que cabe no procedimento sumaríssimo o recurso de revista. Então, o nosso gabarito é a letra C, não é? Recurso de revista apenas de efeito devolutivo. Essa é a regra que nós estudamos já aí. Os recursos existem apenas no efeito devolutivo. E ele é interposto perante o TRT, presidente do TRT, que foi o órgão que prolatou a decisão, aquela decisão que eu vou querer impugnar, decisão proferida no recurso ordinário que eu estou impugnando, e ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Vai fazer análise de todos os pressupostos. Se estiverem presentes, beleza. Se estiver faltando algum dos pressupostos, ele nega seguimento. Beleza? Fundamento legal, artigo 896, parágrafo 1º da CLT. Beleza, pessoal? Aguardo os senhores, então, na nossa próxima aula de Direito Processual do Trabalho. Um abração e até já! Lembrar o parágrafo 2º em primeiro lugar. Apenas será admitido o recurso de revista na hipótese de ofensa direta e literal da norma da Constituição Federal. Então notem aqui, lá na fase de execução de sentença, por que somente contra a Constituição? Porque o processo já passou por tudo. Já passou pela fase de conhecimento, já passou pela fase recursal e agora na fase de execução vai querer recorrer tudo de novo? Então calma. Na execução de sentença, então, só se a decisão ofender a Constituição Federal. Tá legal? Mas eu também tenho mais outras hipóteses quando eu falo de execução. Tá lá no parágrafo 10º do artigo 896 da CLT. No parágrafo 10, desculpa, do artigo 896 da CLT. Põe pra gente na tela. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais. Então, olha só, e também cabe nas controvérsias da fase de execução que envolva a certidão negativa de débito trabalhista. Então, qual que é a ideia? Isso daqui é uma novidade aí da Lei 13.015. Quando eu falo, então, em execução fiscal, ou então nessa certidão de negativa de débitos trabalhistas, quando que cabe o recurso de revista? Por violação à lei federal, divergência na jurisprudência e por ofensa à Constituição Federal. Tá legal? Essas, então, são as hipóteses de cabimento do recurso de revista. E aí, né, denegação do recurso de revista. É uma ideia do ato 491 do TST, que é importante a gente lembrar para o dia da prova. O que diz aí o artigo 5º do ato, que é importante para a gente? No caso da decisão regional,
a decisão proferida pelo TRT, não é? Que eu estou querendo recorrer. Se ela estiver em consonância com súmula ou OJ do TST, o relator denegará seguimento. Então volta aqui para mim para a gente finalizar. Qual que é a ideia aqui? Eu quero impugnar, eu quero recorrer à decisão do TRT, o acórdão do TRT. Se esse acórdão do TRT estiver fundamentado de acordo com uma súmula ou com uma OJ do TST, ou seja, se ela estiver então em consonância com súmula ou com OJ do TST, o relator ele deverá negar seguimento ao recurso de revista. Tá legal? Justamente por conta da economia processual. Maravilha? Para a gente finalizar, o TST interpretou de um outro jeito. Então, sempre que eu tiver essa ideia de divergência jurisprudencial na interpretação de lei federal, cabe recurso de revista. Então, notem aqui que é decisão de outro Tribunal Regional do Trabalho ou então uma decisão proferida pela seção de dissídios individuais do TST. Tá legal? Agora, a segunda hipótese, dentro lá da linha A ainda, que nós vimos lá, que é a hipótese de contrariedade. Como é que funciona essa ideia? Então, notem aqui, não existe divergência. Eu não preciso apontar a divergência. Então, pensando aqui, só voltando um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta para o slide, pensando aqui naquelas razões, né, naqueles pressupostos que nós estudamos, a parte ela tem que fazer a indicação analítica e fundamentada dos dispositivos. E é agora que se encaixam os dispositivos legais, que nós vimos aqui na súmula, ou melhor, lei federal, ou então agora que súmula OJ, ou então súmula vinculante do STF. Então são esses dispositivos que a parte deve indicar de forma analítica, de forma fundamentada, qual que foi a contrariedade, qual que foi a violação. Põe pra gente na tela, então vamos continuar aí a estudar esse slide. Então notem aqui que o meu acórdão recorrido, ele contraria, né, esse X aí, é um X de contraria, o meu acórdão recorrido, a decisão proferida pelo TST, que é o acórdão que eu estou recorrendo, ela contraria uma súmula do TST, ou uma OJ, ou então uma súmula vinculante do STF. Então aqui eu não preciso fazer ideia de divergência. Eu apenas preciso mostrar a decisão do meu acórdão recorrido de um lado e a contrariedade à disposição de uma súmula, de uma OJ ou de uma súmula vinculante do STF. Tá legal? Então vimos aí, estudamos as hipóteses de cabimento da linha A. Continuando pela linha B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual. Então notem aqui, antes de eu continuar a ler, que é a mesma ideia da primeira parte da linha A. Só que lá na linha A eu tinha divergência na interpretação de uma lei federal. Aqui, ao invés de uma lei federal, eu tenho uma lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de se aponte. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir fechar esse raciocínio. Mas qual que é a ideia aqui? A impugnação, a demonstração, melhor dizendo, ela tem que ser analítica. Você quer reformar por quê? Qual que é o dispositivo de lei ou qual que é a súmula que existe a contrariedade? A parte tem que indicar. Porque a ideia de facilitar o trabalho lá, né? Vamos pensar assim, porque fica mais fácil da gente entender. É a ideia de facilitar o trabalho dos ministros do TST. Mas quais são as hipóteses de cabimento? Quando que eu posso interpor ou contra o que eu posso interpor o recurso de revista? Sempre que a gente falar então em hipótese de cabimento de recurso de revista, eu tenho que lembrar dos procedimentos e da fase do processo. Põe pra gente na tela e aí a gente vai ter essa ideia bem colocada aí. Então, no procedimento ordinário, nós vamos estudar
cabe o recurso de revista nas alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. No procedimento sumaríssimo, cabe apenas na hipótese prevista no parágrafo 9º do artigo 896 da CLT, que nós também vamos estudar. Na fase de execução de sentença, existe previsão, ou melhor, é possível a interposição do recurso de revista na fase de execução de sentença, nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 10º do artigo 896 da CLT. E aí eu preciso lembrar que no procedimento sumário, aquele procedimento de alçada, com valores de até 2 salários mínimos, não existe recurso de revista. Lá nós vamos estudar na próxima aula qual é o recurso, ou nas próximas aulas, qual é o recurso cabível. Mas não existe recurso de revista no procedimento sumário. Legal? Então nós vamos estudar aqui de forma detalhada as hipóteses de cabimento no rito ordinário, no sumaríssimo e na fase de execução. No procedimento ordinário, a regrinha é prevista no artigo 896, alíneas A, B e C. Põe pra gente na tela, vamos dar uma lida e depois eu vou resumir aí para os senhores. Então, olha só, cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, então é a turma que julga o recurso de revista, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídios individuais pelos tribunais regionais do trabalho, quando? E aí eu tenho a letra A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do TST, ou então contracorrer a decisão do TRT, o acórdão do TRT. Se esse acórdão do TRT estiver fundamentado de acordo com uma súmula ou com uma OJ do TST, ou seja, se ela estiver então em consonância com súmula ou com OJ do TST, o relator ele deverá negar seguimento ao recurso de revista, tá legal? Justamente por conta da economia processual. Maravilha? Para a gente finalizar a aula, põe para a gente na tela uma questão. Olha lá a questão. No que diz respeito ao recurso de revista, assinale a opção correta. Letra A. O prazo para interposição do recurso, em razão de sua natureza extraordinária, é de 15 dias. Errado. O prazo, embora seja um recurso de natureza extraordinária, como é um recurso exclusivamente trabalhista, o prazo é de 8 dias. Sempre a regrinha do prazo de 8 dias. Legal? Então, opção A, errada. Opção B. Nas razões do recurso de revista, é vedada a discussão a respeito de afronta direta à Constituição Federal, já que tal matéria cabe apenas à análise da STF. Mentira. Opção errada. Nós vimos na linha C do artigo 896 que existe essa possibilidade. E também quando for na fase de execução de sentença, não é? Então, opção B, errada. Opção C. O recurso de revista, dotado de efeito devolutivo, apenas de efeito devolutivo, será interposto perante o presidente do TRT, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Essa opção aqui aparentemente está correta. Por quê? Daqui a pouquinho, quando a gente estiver vendo o gabarito, eu comento com os senhores. Mas então eu vou deixar ela de lado, opção D de dado. Em sede de recurso de revista, não é cabível nenhum depósito recursal. Mentira, pessoal. Existe sim recurso, ou melhor, depósito recursal para o recurso de revista. No procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista em razão da celeridade processual. Opção errada, porque nós vimos lá no parágrafo 9º do artigo 896 que cabe no procedimento sumaríssimo o recurso de revista. Então, o nosso gabarito é a letra C, não é? Recurso de revista apenas de efeito devolutivo. Essa é a regra que nós estudamos já aí. Os recursos existem apenas no efeito devolutivo. E ele é interposto perante o TRT, presidente do TRT, que foi o órgão que prolatou a decisão, aquela decisão na área trabalhista.
Mas nessa aula nós vamos estudar o famoso RR, o famoso recurso de revista. Bom, o recurso de revista, pessoal, é um recurso exclusivo na esfera trabalhista. Não existe recurso de revista no direito processual civil. Recurso de revista é um recurso exclusivamente trabalhista. Ele vai fazer às vezes, né, se a gente quisesse colocar ali no mesmo patamar, ele vai fazer às vezes do recurso especial, que vai lá para o STJ. Mas aqui então o meu recurso de revista é um recurso que eu já comentei com os senhores, que é um pouquinho mais técnico e que em tese é um recurso que será apreciado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. A fundamentação legal, né, o fundamento legal do recurso de revista é o artigo 896 da CLT. E aí já com a redação, né, nós vamos estudar então o recurso de revista, previsto aí no artigo 896, mas com a redação da Lei 13.015 de 2014, que como vocês estão vendo aí, entrou em vigor dia 22 de setembro de 2014. Bom, o recurso de revista então é um recurso técnico, é um recurso um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado de se entender do que os outros recursos que nós vamos estudar. Por quê? Em primeiro lugar, por que esse recurso é um pouquinho mais técnico, né? Porque normalmente, ou melhor, né? Porque é um recurso que é apreciado pela instância superior do Tribunal do Trabalho. Ele é apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então lá os ministros, né, eu só posso incomodar os ministros em determinadas circunstâncias. Por isso que esse é um recurso um pouco mais técnico e nós vamos ver aí quais são essas diferenças, né? Quais são essas especificidades do recurso de revista. Antes disso, vamos partir aí para um conceito. E aí dentro desse conceito a gente já vai começar a falar de algumas diferenças. Põe pra gente na tela, olha lá. O recurso de revista então pode ser conceituado, né, como recurso de natureza extraordinária, e nós vamos ver o que é isso, que visa atacar as decisões proferidas pelos TRTs em dissídios individuais em grau de recurso ordinário. Então, aí no slide, né, o que é importante a gente tirar desse slide? Em primeiro lugar, a natureza jurídica do recurso. É um recurso de natureza extraordinária. E ele visa atacar o quê? As decisões proferidas pelos TRTs, que são aqueles órgãos de segundo grau. Em dissídios individuais, então não existe recurso de revista em dissídio coletivo, proferido aí então em grau de recurso ordinário. Então, em outras palavras, cabe o recurso de revista com instâncias inferiores. Eu não posso começar a reclamar aquela determinada matéria, naquele momento, agora no recurso de revista. Eu já tenho que vir debatendo essa matéria nas instâncias inferiores. Por isso que o advogado prudente, por isso que o jurista aí prudente, ele tem que lembrar do quê? Desde o comecinho eu já tenho que tratar de todas as minhas matérias. Lembrando o reclamante lá na sua petição inicial e a reclamada na sua defesa. Então todas as matérias, inclusive as de ordem constitucional, elas devem ser tratadas justamente para que a questão venha sendo tratada e eu não tenha esse problema com pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Para ajudar, eu posso ler a súmula 297 do TST. A súmula 297, do TST, ela coloca bem claro para a gente o que é o pré-questionamento. E o que vem a ser então? A questão ela tem que ser explícita. Não pode ser uma coisa subjetiva, uma coisa implícita. A matéria que eu quero impugnar, ela tem que estar explícita no acórdão guerreado. No acórdão que será o objeto do recurso de revista. Se aquela questão ela não está explícita, a parte poderá embargar de declaração, apresentar embargo de declaração, justamente para que a matéria seja ou fique pré-questionada. Tá legal? Então, além dos pressupostos gerais, eu tenho que ter transcendência, pré-questionamento e agora o último, né? E aí os mais complicados, vamos assim dizer, que vem a ser as indicações
e a exposição das razões. Vamos colocar na tela e a gente vai entender melhor o que é isso daí. Então olha lá, é o artigo 896, parágrafo 1º, azão da CLT. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte, ou seja, a parte tem que apresentar, tem que cumprir esses requisitos. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Então, olha como o recurso de revista é técnico. E justamente por ser técnico, e aqui já vale a dica, não admite o uso do jus postulandi. O recurso de revista precisa de um profissional, de um advogado. A parte não pode fazer uso do jus postulandi. E justamente por quê? Porque ele é técnico. Como é que a parte vai saber isso daqui? Indicar o trecho da decisão que consubstancia o pré-questionamento. Muitas vezes os operadores do direito têm esse problema.